Boa tarde. Hoje eu quero falar sobre um tema que eu considero muito importante e que vai servir como uma preparação para os temas futuros que irei abordar aqui no canal. Esse tema é muito importante para preparar a mente das pessoas para as mensagens que irei transmitir aqui nos próximos vídeos, né? Porque todos nós crescemos aí sendo doutrinados pelo sistema e temos dificuldade então de aceitar certas verdades porque nós aprendemos de uma forma, então é natural que quando alguém diga o contrário encontre alguma resistência porque nós já estamos, né, programados para acreditar em certas coisas. E então por isso o título desse vídeo, Verdades versus Mentiras, para mostrar a dificuldade que nós temos de aceitar muitas verdades e a facilidade que temos em contrapartida de aceitar facilmente mentiras, né? Coisas que as pessoas falam e nós simplesmente acreditamos porque alguém falou, entendeu? Ou uma certa instituição, mídia, governo, etc., ou até mesmo empresa afirmou e nós confiamos naquilo porque nós fomos preparados para pensar de certa forma. E para começar, eu quero falar sobre esse senhor aqui, Joseph Goebbels, um alemão nazista, como podem ver aqui na foto. E ele registrou essa frase célebre, né, muito conhecida hoje em dia, né? Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Esse era o seu lema. Na época ele era o chefe, né, de propaganda de Hitler. Eu até separei aqui uma descrição dele na Wikipédia. Vou abrir aqui. Aqui. A Wikipédia descreve assim resumidamente, né? Joseph Goebbels, ou Paul Joseph Goebbels, foi um político alemão e ministro da propaganda na Alemanha nazista entre 1933 e 1945, um associado e devoto apoiante de Adolf Hitler. Ficou conhecido pelas suas capacidades oratórias em público e pelo seu profundo e fanático antissemitismo que o levou a apoiar o extermínio dos judeus no Holocausto. A Wikipédia não é 100% confiável, né? Mas nesse caso aqui não tem problema nenhum, a descrição está correta. Então, voltando àquela imagem, ele também disse, Joseph Goebbels, que iria enfiar na cabeça dura das massas a devoção a Hitler como o Deus da nova Alemanha. Esse tornou-se o meu objetivo único. Então veja que o objetivo primário dele era transformar Hitler num deus, né, para aquele povo. Isso junto com o discurso inflamado de Hitler acabou, né, dando certo e deu no que deu, né? Todo mundo sabe o restante da história, né? Bom, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Então, o que eu quero que vocês entendam com isso é que existe aí um sistema, assim como na época de Hitler, no regime nazista, um sistema que visa manipular as massas, assim como o povo, né, alemão, ele foi enganado, eu, você, todos nós somos enganados diariamente. Eu, pelo menos eu era muito enganado, né, anteriormente, né, mas consegui, com muito estudo, abrir a minha mente para a verdade, né, graças, é claro, também ao Criador que possibilitou isso, né, se não fosse por ele eu não teria aberto a minha mente para a realidade. Então eu poderia citar aqui também um outro exemplo, né,
de manipulação, mas acho que eu vou deixar para falar sobre isso mais para frente. Mas todo mundo sabe que a nossa mente, ela, se for trabalhada, né, aos poucos, progressivamente, ela vai se ajustando, se programando, né? A nossa cognição vai se ajustando de acordo com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, né? Com aquilo que a gente aprende. E foi isso que Hitler usou na propaganda, a mesma coisa os soviéticos fizeram na Rússia comunista, a China faz até hoje lá na China, que é comunista, né? Embora tenha alguns aí desinformados que dizem que a China não é comunista. Todo o sistema político mundial, quer seja socialista, comunista ou capitalista, faz isso, toda a mídia faz isso. E tudo começa já na nossa infância, no jardim de infância, quando a gente começa a ler aquelas histórias infantis, né? Vou mostrar aqui umas imagens. Então, tudo começa já na infância, no jardim de infância, quando nós começamos a ler aquelas historinhas infantis. Não é à toa que o governo ele tem interesse em que as crianças, né, vão para a escola logo cedo. Lá na China, os pais geralmente põem os filhos na creche praticamente logo depois que eles nascem, né? Questão assim de 6 meses, um ano, as crianças já estão na creche. E qual o propósito disso, né? Isso não é feito sem motivo nenhum, né? Tem um propósito, que é justamente já ir moldando a mente, né? Logo desde bebezinho já começa a colocar na cabeça das crianças, lá na China o evolucionismo, por exemplo, né? Que nós viemos do macaco, etc. E assim começa o processo de doutrinação. E as histórias infantis têm essa utilidade também de já ir colocando na mente alguns conceitos de forma sutil. Além disso, essas histórias elas não são reais, né? Elas são fictícias. Por que contar histórias fictícias e não histórias baseadas em fatos reais, por exemplo? Por que não contar histórias reais, por exemplo, histórias da Bíblia? Existem livros para crianças, por exemplo, que são baseados na Bíblia, chamados de livros de histórias bíblicas. Por que não ler esse tipo de literatura e coisas semelhantes, fazer histórias baseadas em coisas reais realmente, para educar as crianças, né? Por que contar mentiras? E interessante que no passado, quando era criança, se chamava as histórias infantis de histórias e não histórias, porque a história é uma história falsa, fictícia, e história seria uma história verdadeira, mas hoje já não se faz mais essa distinção, só se fala em história infantil ou historinha infantil. Então, veja a evolução da coisa, entendeu? Já começam aí, como diz a Bíblia, a inverter as coisas, tornar a verdade mentira, mentira verdade e por aí vai. Então agora eu vou mostrar outra coisa que depois que a gente sai do jardim de infância, então a gente começa a assimilar os desenhos animados, né? Que também faz parte desse processo. Sutilmente são colocadas ali algumas ideias para que a gente assimile, né? Além disso, a qualidade, né, do que nos é passado hoje, quer seja em livros, revistas, desenhos, filmes, tudo tem diminuído a qualidade. Isso não é por acaso, né? Tem um propósito. Seriados e filmes tem um monte, né? Por aí só o Netflix produz muita coisa. E posteriormente eu vou fazer um vídeo falando exclusivamente sobre essa questão da mídia, né? Dos filmes, seriados e desenhos, né, animados, e o que está por trás de tudo isso, qual a origem, de onde eles pegam, né, aquelas ideias e por que tem aumentado tanto, né, o número de seriados e filmes sobre coisas sobrenaturais, sobre misticismo, magia, feitiçaria, né, principalmente coisas relacionadas à bruxaria, tem se popularizado muito, né?
essas coisas, né? E eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, né? Mas a questão aqui é que seriados, filmes, desenhos, quadrinhos, histórias infantis, tudo é baseado simplesmente em mentira, em ficção, né? Geralmente não é baseado em realidade, é um ou outro filme ou livro que é baseado na realidade, né? Porque esse bombardeio, né, de mentiras, né, de ficção em cima de nós? Tudo isso tem um propósito, que é nos preparar, né, para que a gente aceite as mentiras, assim como o nazismo fazia, né? Preparava a mente das pessoas para aceitar as mentiras deles, né? Lembre-se, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Então, esse é o objetivo deles, em primeiro lugar, fazer com que a gente aceite, né, as mentiras deles como verdade e depois nos manipular por meio dessas mentiras, né, fazer com que a gente desenvolva certo tipo de pensamento e de conduta, que a gente aceite também que certas leis e certas atitudes sejam tomadas. Bom, então eu vou agora ler uns textos bíblicos aqui. Esses textos foram extraídos da Bíblia King James, que é a melhor tradução da Bíblia que você pode achar, né? Sendo que a melhor mesmo é a de 1611, se não me engano, que foi a primeira, né? Mas essa aqui é uma atualizada, mas ainda assim é a melhor tradução que você pode encontrar aí da Bíblia hoje em dia. João 8,44 diz: isso foi o Messias falando aos fariseus: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Então, quem é esse assassino, né? Desde o princípio, o diabo, foi ele que matou Abel por meio de Caim, que era a semente da serpente, a semente do diabo, no caso. E ele jamais apoiou a verdade, veja, desde o princípio, e nunca houve verdade alguma nele. Ele é o pai da mentira, né, que enganou Eva. E não é à toa que o mundo é recheado, né, de mentiras e somos bombardeados com essas mentiras todas, né? Porque ele é o pai da mentira, ele criou a mentira e ele propaga a mentira no mundo. Vivemos literalmente num mundo de ilusões, de mentiras. E veja que os fariseus eram considerados por ele como filhos, né, desse mentiroso, né? Então, a pessoa que ela não ama a verdade, então pode-se dizer que ela é um filho dele. Outro texto que eu gostaria de ler é Apocalipse 21:6. Isso aqui eu pesquisei na King James, na função de pesquisa, e tirei uns screenshots, por isso aparece a tela dessa forma. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos... Desculpa aí que eu tô movendo aqui, eu tô segurando o celular na mão, aí a minha imagem às vezes some. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiveram sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. Então veja que todos os que tiverem sede, né? Os que tiverem sede receberão a água da vida. Então nem todos vão ter essa sede, a sede da verdade. E o versículo 17, do capítulo 22, continua dizendo, né? O Espírito e a noiva proclamam: vem, e todo aquele que ouvir responda: vem. Quem sentir sede, venha, e todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Então, aquele que tiver sede vai pedir, né? Todos os que desejarem, né, receberão
a água da vida. Então nem todas as pessoas desejam e querem receber realmente essa água da vida. Nem todos têm a sede da verdade, de aprender a verdade, de se livrar da ilusão desse mundo, né? E dando continuidade, a consequência disso, né, das pessoas não terem essa sede da verdade, se deixarem levar por essa manipulação que o sistema aí introduz em nossas vidas, né, desde a infância, a consequência será a seguinte, está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, falando sobre o anticristo. Eu destaquei aqui os versículos 9 e 10, né, onde se diz: ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano, provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então veja que Satanás, ele vem enganando a toda a humanidade desde sempre. Quando vier o anticristo, então as pessoas vão adorar o anticristo, vão seguir o anticristo, né? Porque ele vem com todo o poder, com sinais, né? E com maravilhas ilusórias, né? Com todas as artimanhas e engano, né? Então ele já vem usando muito de artimanhas, de engano, né, por meio de toda a mídia, dos governos, né, das próprias religiões, né, tem enganado a humanidade inteira, né. E por que o Criador, né, nosso Pai Celestial, permite isso? Porque essas pessoas, elas rejeitam o amor à verdade, elas não querem a verdade, saber a verdade, elas amam a mentira, né, rejeitam a verdade. Então, por isso as pessoas, elas são e serão enganadas no futuro próximo pelo anticristo. Então, para finalizar aqui, tem esse outro texto aqui muito interessante, né? João 8,32, que o Messias disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E tem uma frase muito interessante de um livro, não sei se eu tirei a screen. Acho que eu não tirei a screen dessa frase, não tirei. Eu vou mostrar então aqui para vocês. Essa frase está aqui nos meus arquivos. Essa frase eu extraí do livro Ego, né? Seu maior inimigo. Ego, seu maior inimigo. Na verdade, Ego, o seu inimigo, o título do livro, né? Você consegue achar em PDF na internet para baixar, como eu fiz aqui. Recomendo a todos que leiam esse livro, pois o ego realmente é o nosso maior inimigo, e ele conta aqui várias experiências reais, né, de vida de pessoas que tiveram problemas justamente por causa do ego. Todos nós passamos por problemas, mas se você tiver um ego muito grande, fica bem complicado você lidar com os problemas e principalmente se reerguer. E essa frase aqui eu achei muito interessante, que está na introdução de Richard Feynman, que diz: o primeiro princípio é que você não deve se enganar e que você é a pessoa mais fácil de enganar. Então, nós temos que ter isso em mente, que, em primeiro lugar, nós não devemos nos deixar enganar, certo? E é claro, ninguém quer ser enganado, mas devemos ter também consciência de que nós somos a pessoa, cada um de nós somos muito fáceis de se enganar. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não nos deixar sermos enganados, entendeu? E não confiar demais, né, em nós mesmos. Isso é um alerta que a Bíblia faz também, né? Não confie no seu próprio coração. E para finalizar, eu vou finalizar aqui com o texto de 1 João 5,19,
que diz: estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Eu acho muito interessante esse texto, eu já conhecia ele há muito tempo, desde a infância, na verdade, mas eu pensava da mesma forma que as outras pessoas religiosas pensam no geral, né, sobre esse texto, que o jaz no maligno aqui se referia à violência, imoralidades, à desonestidade, etc., que existe no mundo. Mas, na verdade, quando você abre sua mente para a verdade e encontra, né, absorve a verdade e a aceita, então você passa a perceber que, na verdade, vai muito além, que o mundo inteiro ele é uma ilusão mentirosa, né, criada pelo maligno, pelo nosso inimigo, para nos enganar facilmente, entendeu? E então você passa a compreender realmente a Bíblia, depois que a verdade lhe é revelada e você a aceita, você passa a compreender realmente o que esse texto quer dizer, entendeu? E a amplitude disso aqui, que vai muito além do que aquilo que as pessoas geralmente pensam, entendeu? E era só isso, eu ia fazer um vídeo, eu cheguei a fazer um vídeo mais elaborado, editado e tudo mais, mas achei meio complicado para fazer uma parte final, para deixar no ponto, né, no editor de vídeo. Então eu resolvi fazer dessa forma, que acabou sendo também muito mais prática, mais rápida de se fazer, e eu vou ficar fazendo os vídeos dessa forma aqui, por ser mais prático, mais fácil. Então é isso. E não se esqueça aí de se inscrever no canal e deixar o like aí dos vídeos. Até a próxima. No próximo vídeo eu vou falar sobre a ciência, né? A ciência, a relação da ciência e a religião. Ciência versus religião, né? Vai ser esse o padrão dos vídeos aqui. Até a próxima.